Na Band FM, quem ama não esquece. É errado tentar ser feliz? Mesmo que uma maneira trágica caia sobre as nossas cabeças, ainda assim é errado tentar viver e voltar a sorrir? Quando eu conheci o Otávio, eu já estava numa fase de querer sossegar. Já tinha namorado bastante, já tinha um bom emprego e tudo o que eu mais queria era encontrar o homem certo para formar minha família. O Otávio mostrou desde o começo que era a pessoa certa. E nele eu encontrei tudo aquilo que eu estava buscando. Casar, ter um filho, construir um lar. Esse sim é o maior privilégio de um homem. Eu concordo muito com você, sabia? Eu cresci numa família muito unida, uma família amorosa. E é isso que eu quero construir. É isso que eu quero para minha vida também. Ana, eu não tenho dúvidas de que você é a pessoa certa para me acompanhar, para ficar do meu lado nessa caminhada. Nem eu. Você aceita caminhar comigo? Você aceita de verdade ser a minha esposa? Óbvio, né? A gente se casou alguns meses depois, numa cerimônia tão bonita. Tivemos uma festa bem animada, bem gostosa. Tudo como eu sempre tinha sonhado. Ai, aquele foi um dos dias assim mais felizes da minha vida, sabe? Com toda a certeza do mundo. E até hoje eu lembro com muito carinho daquele momento. Algum tempo depois, conforme a gente tinha planejado, eu engravidei do nosso filho. E essa foi a fase mais especial da nossa vida. O Otávio ficou todo bobo. Eu sabia do quanto ele queria ser pai, mas eu não imaginava que ele ia ficar daquele jeito. É sério, sério mesmo. Ele não me deixava levantar nem para pegar um copo de água. Ele fazia tudo por mim. Quer dizer, tudo pelo nosso filho. Antes mesmo de o Pedro Henrique nascer, ele já tinha o melhor pai desse mundo. Assim que soube que eu estava grávida, o Otávio já abriu uma poupança para o nosso filho. Ele também começou ele mesmo a reformar o quartinho. Ele pintou todas as paredes, ele montou o berço. Ele até construiu brinquedos de madeira, dá para acreditar. A dedicação que ele já tinha com o nosso filho era a coisa mais linda de se ver. Quando Pedro nasceu, o Otávio se tornou um super-homem, praticamente incansável. Sabe aquela coisa da gente reclamar que não consegue dormir, que bebê dá muito trabalho? O meu marido nunca abriu a boca para reclamar de nada. Eu costumava dizer que ele só não dava de mamar, porque era impossível. Porque se ele pudesse, isso eu tenho certeza que ele faria também, viu? O Pedro virou o amor da vida do meu marido. E eu achava lindo demais ver aquilo. Eu agradecia a Deus todos os dias pela família incrível que Ele tinha me dado. E por incríveis 7 anos, nós vivemos da maneira mais bonita que se pode viver. A nossa família era exatamente tudo aquilo que eu sempre tinha sonhado. Mas Deus tem planos que muitas vezes a gente não consegue entender, que a gente não concorda, não aceita. E, infelizmente, Ele tinha um para nós que até hoje nós não conseguimos compreender. Quando Pedro Henrique estava prestes a completar 7 anos, ele começou a apresentar alguns sintomas esquisitos. O meu filho, que sempre tinha sido tão ativo, tão arteiro, ele estava cada vez mais fraco, sempre quietinho, mais cansado. Toda hora ele ficava doente, toda hora ele tinha uma febre. A gente não conseguia entender o que é que estava acontecendo. No começo os médicos diziam que era coisa de criança, que aquilo era normal. Mas sabe, o meu coração de mãe não se aquietava. Algo me dizia que era alguma coisa séria. O Otávio brigava comigo quando eu dizia que a gente precisava procurar um outro médico.
Ele falava que eu estava procurando pelo em ovo e que eu ficava falando coisa ruim e que isso ia acabar traindo coisa ruim para nossa vida. Mas foi depois de mais uma crise do Pedro, a mais grave até então, que a gente não pôde mais fingir que estava tudo bem. Meu filho ficou mal demais. Ele precisou até ser internado. E depois de uma bateria exaustiva de exames, veio o diagnóstico. E esse diagnóstico tirou o nosso chão. O meu filho estava doente. O meu filhinho, ele estava muito doente. O Pedro estava com leucemia. É muito difícil para mim contar tudo aqui. E eu vou tentar, pelo menos. Foi tudo tão rápido, sabe? Tão devastador. Eu lembro dessa fase da minha vida como se fosse uma sombra. Um momento que de tão escuro e tão difícil, hoje me parece só um borrão. Quando eu vi o meu filho doente, eu tive uma reação meio esquisita. Eu não conseguia chorar, eu não conseguia me desesperar e nem sofrer. Eu lembro que o médico estava ali na minha frente contando e eu, na mesma hora, eu peguei o celular, eu comecei a pesquisar médicos, tratamentos, eu tentei ser mais prática, sabe? Como se eu sozinha pudesse resolver tudo aquilo. Acho que era uma forma de fugir da gravidade do problema. Acho que era isso. Já o Otávio não. Ele reagiu de outro jeito. O meu marido entrou numa completa negação. Ele brigou comigo dizendo que era para eu parar de ficar falando no assunto porque era mentira. Ele falava isso. Para de fazer isso porque é tudo mentira. Tá tudo errado, não faz sentido. Ele falava que iam perceber que tinham se enganado. Foi totalmente irracional. Eu tentei entender, mas era totalmente sem sentido. O Pedro precisava de tratamento e cada segundo que a gente perdia discutindo, negando, era desperdício mesmo. Por muito tempo, o meu marido sequer teve coragem de acompanhar a gente nas sessões de químio. Mas conforme o tempo ia passando, ele ia vendo que não podia mais se enganar. A situação do Pedro era muito grave. E apesar de a gente acreditar em milagre, chegou um dia em que os médicos, eles simplesmente desenganaram o nosso filho. Desenganaram um menino de apenas 8 anos. Eu não desejo, nem para a pior pessoa desse mundo, ouvir que um filho não vai sobreviver. Perder um filho de qualquer forma é uma dor que não tem fim. Mas saber que vai perder antes mesmo de acontecer, saber que ele está ali, que você pode abraçar, que você pode beijar, que você pode sentir o cheiro dele, mas que em pouco tempo não estará mais ali, que é só uma questão de tempo, é uma dor que não tem nem como eu explicar aqui para você. A vontade era pegar o meu filho no colo, colocar ele de volta na minha barriga, sabe? Como se assim, eu fosse capaz de protegê-lo de todo o mal. É um filho, é a nossa razão de viver. Como é que a gente está ali sabendo que vai morrer e não consegue fazer nada para impedir isso? Como? É duro demais. Mas enfim, depois de muita luta e de muito sofrimento para todos nós, o meu filhinho descansou.
Foi no dia 16 de junho de 2021. Mesmo dia em que eu posso dizer que a minha vida também acabou. Essa é uma dor que mãe nenhuma deveria enfrentar, nenhuma. Devolver um filho é como perder o nosso próprio coração. E me diz, como é que uma pessoa vive sem coração? Eu e o Otávio sofremos tanto, mas tanto. Mas apesar da raiva que eu sentia, porque eu sentia raiva demais, eu nunca consegui me afastar de Deus, porque eu sabia que só Ele poderia me ajudar a não desistir da vida. Eu me esforcei tanto para seguir em frente. Mas o meu marido, ele não se conformava. Ele ficou preso numa tristeza tão profunda. Com tudo isso que a gente estava enfrentando, infelizmente, além da perda do nosso filho, o nosso casamento também não resistiu a essa tragédia. E eu tentei, viu? Eu tentei demais, mas o Otávio precisava de espaço também para conseguir viver. Eu não consigo. Me perdoa, mas eu não consigo. Essa casa, você, tudo, para todo lugar que eu olho, eu me lembro dele. Eu sei. Eu vou enlouquecer se eu não sair daqui, entendeu? Você não me ama mais? Pelo amor de Deus, entenda. Eu não sou mais capaz de amar nada e nem ninguém. Se eu não me afastar, eu acho que eu vou cometer uma loucura. Por favor, entenda e por favor, me perdoa. Eu não queria isso. Eu também não. Eu acho que juntos a gente vai conseguir superar. Vai ficar mais fácil. Esquece. Eu não vou superar, nunca. Não fala assim, Otávio. E com você perto ainda pior. Você tem os olhos dele. Eu olho pra você, eu te vejo grávida, eu te vejo ensinando o Pedro a andar, eu te vejo brincando, até dando bronca nele. É mais difícil, sabe? Perto de você, eu não consigo ficar em paz. Eu não tenho estrutura pra isso. Me desculpa. Eu não aguento mais. Aquilo me doeu demais. Mas eu já estava tão destruída por dentro que eu não tinha nem forças mais para lutar. 2 meses depois da morte do Pedro, eu já estava separada do Otávio e, sinceramente, eu nem sei como eu não enlouqueci. Eu olhava para o céu e eu perguntava o que é que Deus queria de mim. Uns meses antes, eu tinha uma vida linda, perfeita. Eu tinha um marido, eu tinha o meu filho, um lar cheio de amor. E aí, de repente tudo tinha acabado, sumido. O que Deus queria de mim? O que eu tinha feito para merecer tudo aquilo? E como continuar vivendo se eu não tinha mais nenhum propósito na vida? Eu tinha perdido meu filho e só isso já era motivo suficiente para eu também desistir. Mas quanto mais eu rezava, quanto mais eu me aproximava de Deus, mais forte eu ia me sentindo. Eu ajoelhava, sabe? E eu pedia para Ele me mostrar o caminho, eu pedia para Ele me ajudar, eu implorava para Ele me deixar viver. E a cada conversa eu me sentia mais fortalecida. Você que está ouvindo, você acha que é só uma grande coincidência? Mas eu não acredito só nisso, sabe? Eu acredito que tudo está escrito. E foi no dia de aniversário de 1 ano da morte do Pedro que a minha vida deu uma reviravolta. Eu estava bem triste naquela manhã, quando por acaso o Vinícius cruzou meu caminho. Ele surgiu na minha vida como um anjo aparece para quem precisa. Claro que eu não tinha nenhum tipo de intenção com ele, só que aos poucos ele foi se tornando um amigo querido e quando eu vi, eu estava me permitindo amar novamente.
O Vinícius não estava ali para ocupar o lugar de ninguém, mas ele conquistou um outro espacinho no meu coração. Coração que eu nem sabia que ainda batia. Eu tenho certeza que foi o Vinícius que conseguiu arrancar um sorriso do meu rosto pela primeira vez em mais de um ano. Ai, era uma luz na minha vida, era um recomeço e eu confesso que eu estava feliz sim. Mas, quando o Otávio, meu ex-marido, ficou sabendo, ele fez questão de me procurar. Depois do nosso divórcio, a gente nunca mais tinha se falado. Mas quando ele soube, ele fez questão de aparecer. Você não tem vergonha disso, não? Do quê? Você não tem vergonha na cara? Você arrumou um macho? Otávio, você que quis se separar de mim, Otávio. Eu não tô falando de mim. Eu tô falando do nosso filho. Como assim? Só faz pouco mais de um ano que o Pedro morreu e você já tem coragem de estar por aí, se esfregando com outro homem, curtindo a vida? Otávio, faz favor de me respeitar. Por favor, hein? Não é isso que você tá falando. Você não se dá o respeito. Que tipo de mulher você é? Que tipo de mãe é você? Olha, eu tô com nojo, sabia? E o nosso filho, de onde ele estiver, ele tá envergonhado, tenho certeza. Ele tem vergonha da mãe que você é. Eu fiquei no chão. O Otávio conseguiu me abalar de uma forma que você nem imagina. Hoje eu fico até me perguntando, sabe? Que tipo de mãe realmente eu sou? O meu filho morreu há um ano e eu tô vivendo a minha vida como se nada tivesse acontecido. Eu tô namorando, eu consigo sorrir, me divertir. Como? Como é que eu posso fazer isso? Desde que o Otávio falou isso comigo, eu não fico mais em paz. Depois, conversando com a minha mãe e a minha irmã, eu descobri que elas pensam da mesma forma. Elas disseram que ele tem mesmo razão, que eu não deveria estar pensando ainda em seguir em frente dessa forma porque era falta de respeito com a memória do meu filho. Por isso eu acabei pedindo um tempo pro Vinícius. Eu tenho medo, sabe, de pensarem que eu não ligo pro meu filho, que eu já esqueci o meu menino, porque não é verdade, gente, não é. Não é nada disso, eu juro. Eu nunca vou esquecer o Pedro e com certeza eu nunca vou conseguir superar a morte dele. Mas eu não tenho direito de nunca mais sorrir, é isso? Eu só queria ser feliz de novo. E ser feliz faz de mim uma mãe ruim?